pele já tá preparada, aquela preparação bem básica pro dia a dia, fácil, que eu já ensinei, tá? Então, nós vamos agora partir para a parte de baixo do olho, um lápis bem fofinho. Tem que ser bem fofinho para não te machucar e para ele esfumar bem fácil. A gente já pega aqui um papelzinho para deixar para limpar o pincelzinho pertinho da gente. Então, eu vou começar aqui aplicando esse lápis na minha linha d'água. Aplico o lápis na linha d'água. Apliquei o lápis em toda a linha d'água, eu vou começar a pintar os pelinhos do meu olho, tá? Aí, a grossura do pretinho, você que vai saber se você gosta de um olho mais dramático, maior, então é só pintar um pouquinho mais. Se você gosta de um olho mais básico, um pouquinho menos, tá? Pintei com esse lápis, eu vou vir com um pincelzinho bem fininho, tá? É um pincelzinho lápis, que é um pincel redondinho e petitinho, ele parece bastante com lápis, e vou esfumando só as bordinhas desse preto. Então, eu vou esfumar a bordinha do preto até sair essa risca preta que tá aqui. Ele vai ficar quase sumindo a bordinha. E vou limpando no meu papelzinho. Então, eu vou esfumando e limpando. Eu vou pegar um outro pincelzinho fofinho e pequenininho. Tem que ser bem pequenininho, fofinho e redondinho, independentemente da marca, tá? Vou pegar um tomzinho na minha paleta de Bordeaux, tá? Vou mostrar o tomzinho aqui pra vocês. É um vermelhinho Bordeaux, que eu quase não uso, que dá pra ver que a gente tá novo ainda, né, gente? Praticamente. É um tom que eu gosto bastante de esfumar o pretinho com ele, tá? Então, a gente pega um tomzinho, sempre mais escurinho, que vai combinar com o preto e vai esfumar ele bem. Então, eu vou vir aqui no bordozinho, que é uma cor que eu gosto bastante, e esfumando essa bordinha. Sempre recarrega o pincel, viu, meu povo? Porque pincel não é caneta, ele não recarrega sozinho. Tem que ir lá pegar o produtinho toda hora. Terceira cor, que vai ser um marronzinho do lado do Bordeaux aqui, esse marronzinho mais quente, tá? Então, eu já tô usando o tomzinho de vermelhinho, eu vou manter a cor quente. Se eu usar uma cor fria, eu mantenho a cor fria, para ficar mais fácil para o iniciante esfumar, tá? Então, eu peguei e vou vir bem na bordinha desse bordeauxzinho, cada corzinha no seu lugar, e aí a gente mistura com a cor de cima. Agora que eu fiz a parte de cima, eu vou fazer a de baixo, eu vou fazer a parte de cima, tá? Parte de baixo pronta. Eu deixei uma bordinha aqui, olha, que é o meu limite, tá? Então, é até aqui que eu tenho que vir pro olho ficar redondinho e bonitinho e não errar o formato do esfumado, tá bom? Então, para eu preparar essa minha pálpebra, para receber a sombra, eu vou colocar um pouquinho de corretivo no dorso da minha mão. Um corretivo clarinho, tá? Coloquei o corretivo. Vou vir com a minha esponjinha pequenininha. Vou pegar esse corretivo e vou esponjar a minha pálpebra toda, para ficar de uma corzinha só, essa pálpebra, para ela receber a sombra. E fica a sombra bem de uma corzinha, não me dá trabalho para eu esfumar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou vir com um tomzinho de marrom bem clarinho. Geralmente eu pego o tomzinho que eu fiz o meu contorno, tá? Então, aqui eu vou vir com um marronzinho bem clarinho. E vou fazer o contorno do meu nariz e sobrancelha. Então, eu ligo o contorno do nariz aqui e venho fazendo esse contorninho embaixo da sobrancelha, com esse marronzinho, até o pontinho que eu marquei lá embaixo, para não passar da sobrancelha, tá? Essa daqui vai ser uma base para nossa sombra, para o esfumado sair mais fácil depois. Então, é uma dica para quem tem dificuldade de esfumar. Nós vamos usar esse tom de contorno como se fosse uma borrachinha. O mesmo lápis preto que eu usei embaixo, repetindo, tem que ser bem fofinho, tá? Eu vou pintar toda a minha pálpebra móvel, tá? A pálpebra móvel, tá? É onde mexe, onde eu abro e fecho o olho. Então, eu vou pintar essa pálpebra com esse lápis preto, começando da minha raiz. Então, eu vou pintar bastante aqui a raiz dos meus cílios. Aí eu vou pegar aquele mesmo pincel fofinho que eu usei para esfumar embaixo e vou começar a esfumar essa bordinha desse preto até ela desaparecer. Esfumar nunca é demais. Esfuma, esfuma, esfuma. Até sumir. Eu vou dar uma reforçada no meu preto,
só aqui mesmo onde está mais preto, onde eu não esfumei. Depois que eu dei essa reforçadinha, eu vou vir dando batidinhas com esse pincel para espalhar esse preto para a pálpebra toda e não marcar. Essa hora de esfumar essa bordinha e esse pretinho, ela é crucial para o resto da maquiagem. Se ficar alguma marcaçãozinha preta aqui fora do lugar, o resto vai ficar feio. Então esfuma com paciência. Agora é a hora de eu selar esse preto. Eu não posso deixar só no lápis porque ele começa a derreter. E quem tem a pálpebra bem oleosa começa a formar vinco, tá? Então eu vou pegar daquela paletinha que eu estava usando o pretinho, tá? Então esse pretinho eu vou passar com batidinhas aqui em cima desse preto todo, que é para selar e deixar bem sequinho. E aí vai ficar bem mais pretinho também, passando a sombra preta em cima daqui desse lápis que está já esfumadinho, ó. Vai ficando bem mais intensa a cor e bem mais pretinha. Tome cuidado para não subir com o preto até lá em cima, tá? Então o preto ele tem que ficar até onde está a bordinha que eu esfumei antes. Ele não pode subir mais do que isso. Daí ela tá bem sequinha e o preto tá bem intenso. Agora eu tenho que apagar essa bordinha. Vou pegar um pincel de esfumar pequenininho e bem fofinho, limpinho, tá? E vou esfumar também, ó, só a bordinha dessa sombra, que ela vai quase sumir tudo agora, ó. Vai ficando bem, bem bonito. E agora os meus passos vão ser iguaizinhos os de baixo. Eu vou vir com o mesmo pincelzinho, com a sombra Bordeaux que eu passei embaixo. E vou começar a esfumar. Eu sempre começo a esfumar do ponto alto, para não ter perigo de eu vir aqui com esse esfumado no arco da sobrancelha, que fica muito feio. Então a gente vai começar aqui, ó, do ponto alto, que é o meio certinhozinho do olho, tá? É só seguir, olhar pra frente e seguir a íris, a bolinha do olho. Aqui é o ponto alto. Então eu vou pegar o Bordeaux e vou começar do ponto alto. Começo dele e vou trazendo aqui, ó, pro finzinho do olho e pro cantinho interno. Mão bem levinha e vou esfumando essa sombra. Recarrega o pincel, que ele não é caneta. E vamos esfumando. Então, uma cor ela tem que estar entrando dentro da outra, não pode ter risco e bordinha. Para o esfumado ficar bem bonito. Não estou usando pincéis grandes de esfumar, só pequenos. E vou pegar o mesmo marronzinho quente que eu usei embaixo do olho, aquele do ladinho do Bordeaux. E vou vir aqui nessa borda, apagando agora a borda do Bordeaux. Então eu apaguei a bordinha do preto com o Bordeaux e eu apago a bordinha do Bordeaux com o marronzinho. Agora eu aproveito que eu estou usando esse marronzinho, vou pegar aquele pincelzinho pequenininho, o mesmo que eu usei embaixo e no preto. Vou usar o mesmo marronzinho que eu estou usando para ligar o esfumado de baixo no de cima. Essa parte é muito importante, ligar aqui, ó, o cantinho do olho para não ficar terminando esse esfumado do nada. Ele tem que ter continuidade embaixo. E agora eu vou dar os acabamentos. O acabamento eu dou com a minha borrachinha. Eu chamo de borrachinha porque ela tem essa função de apagar o que a gente não quer, que é aquele contorno que eu passei primeiro de tudo na sobrancelha. É para isso que ele serve. Então eu vou vir aqui, pegar mais e vou dar acabamento nessas bordinhas com ele. Ele quase vai sumir na pele e aí ele vai dar esse acabamento legal que a gente gosta do esfumado quase desaparecendo. Pronto. Uma vez que eu fiz isso, vou pegar o meu iluminador da preferência, iluminar aqui o arquinho da sobrancelha e o cantinho do olho. Para quem prestou atenção nas dicas de pele, sabe que quando tá sequinho aqui, a sombra não mancha. Agora vamos aos cílios postiços, cílios da sua escolha, tá? Eu gosto de um cílio mais cheinho, no preto, assim, no olho preto ele dá mais volume, tá? Então eu já passei na bordinha dele aqui, uma colinha que eu gosto. Não exagera e não passa pouca cola, deixa no intermediário, porque senão se passar muito, teu olho vai ficar grudando embaixo.
Se passar pouco, o cílio não vai grudar. Então, uma quantidade que dá pra você ver uma fitinha branca aqui. Aqui, ó, sempre todo mundo fala, não consigo colar o meu cílio postiço. Calma. É legal você pegar o seu espelhinho e olhar pra baixo, tá? Como se fosse um pratinho de sopa. Coloca aqui embaixo e aí você vai colocar esses cílios de cima pra baixo, que é pra não ter perigo de pegar o seu cílio natural. E aí ele vai encaixar certinho na raiz do seu cílio, que é onde ele tem que ficar, tá? Então sempre cola o cílio bem juntinho com o seu. Então eu olho aqui embaixo no meu espelho e vou, ó, encaixar esse cílio bem em cima dos meus cílios. E aí eu vou ajeitando ele no lugar. É importante que se o cílio for muito maior que o seu olho, você corte a pontinha. Então, se o cílio for muito grande, esses cílios meus aqui eu já cortei, tá? Então, porque o meu olho é pequenininho, eu sempre tenho que dar uma cortadinha nos cílios. Então, eu cortei a bordinha sempre a que vai ficar pro lado de fora do olho. Encaixei o cílio. Eu ajeito ele dando apertadinhas aqui com a minha pinça ou com o dedo. Tem gente que gosta de colar com a pinça, tem gente que se sente mais à vontade com o dedo. Ajeitei ele e aí eu tenho que olhar pra frente para ver se não tá aparecendo nenhuma bordinha de pele entre o seu cílio e o cílio postiço. Ele tem que estar bem grudadinho. Pronto, eu fiz isso. Vou dar um acabamentozinho com o meu lápis. Aqui, ó, na pele do cantinho do olho. Quem tem aflição não precisa. E agora eu vou passar o meu delineador para esconder essa colinha desse cílio, tá? Eu vou usar um delineador, eu gosto de usar eles mais mates, para não ficar brilhoso. Quem faz olho preto não precisa se preocupar em fazer o delineado certinho. Então eu vou pintar só a raizinha do cílio. Na hora que ele secar, gente, ele vai quase sumir nesse preto. Então ele nem vai aparecer. Eu vou pintar toda essa bordinha aqui desses meus cílios para apagar a colinha e ficar bonito. E aí eu venho com o rímel. Vou usar o rímel para esconder o meu cílio no cílio postiço. Então eu vou empurrar. Não precisa passar o rímel nos cílios postiços para não ficar grosseiro. Então eu só venho aqui, ó, dando uma empurradinha com ele sujinho para grudar o meu cílio verdadeiro nos postiços, para ele não ficar aparecendo, tá? Então é só empurrar. E com o restinho que sobrou, eu venho aqui pintando os cílios inferiores. Agora que eu finalizei, é só limpar a pele onde caiu o resíduo de sombra e tá pronto esse olho preto, super versátil e super fácil para vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Espero vocês no próximo episódio com mais dicas de maquiagem.